Cara, uma coisa que eu acho muito bacana no mundo do Java, e tá vendo como eu não falo só mal? Né? Mas agora eu quero ver, peraí. Não, mas essa parte aqui vai virar um corte. Vai virar um corte. Vai virar um corte. Mas eu vou esclarecer essa parada. Eu gosto de Java, tá? Nunca vi você escrevendo uma linha de Java. Porra, cara, eu te mostro... Duas. O meu TCC foi feito em Java, puro. Você tá zoando. Puro. Tá no meu GitHub. Usou swing, certeza. Não, puro, swing. Classe puro, porque precisava ser o mais leve possível, porque eram contas absurdas de cálculo astronômico e tal, né? Então, você já ouviu falar do mestrado dele? Ele fez cálculo para saber o tamanho da onda que como que é? A inflação do Sol gera, não é? Não é bem isso, é para calcular a emissão de uma faixa de um espectro do espectro eletromagnético que sai do Sol, mas é antinatural, né? Então tem um efeito que é... E você programou isso em quê? Em Java. Mas depois eu tive que... olha só, então, olha só. Ele fez em Java, Otávio. Mas eu vou... Deve ser porque Java funciona. Aí você está enganado. Depois eu tive que reescrever ele em Python. E eu vou te falar por quê. Não porque não funcionava. Claro, funcionou e funcionou bem no Java. Mas como eram cálculos com float e double muito específico, você ia de números muito pequenos a números muito grandes, dava erro de truncamento. Então você não tinha chegado naquela fase que você conhecia o Big Decimal. Eu não sei nem se tinha na época, cara. Vem com história pro meu lado. Faltou a certificação Java aí, viu? Mas com eu acho que vale a pena uma explicação, né? Criançada aí que não conhece, Swing é um framework Java, tá? Então deixa isso claro. Isso, tem que fazer esses adendos. Mas, cara, com os primários do Java, tinha muito erro de truncamento, que aí você fazia muitas operações de exponenciais em números muito pequenos, e aí com laços enormes, né, você acabava tendo perda de arredondamento, e no Python o algoritmo de arredondamento é melhor. E aí ficou mais fiel no Python. Mas a reutilização do código Java do meu trabalho é utilizada até hoje. Do código Java? Sim. E eu vou te falar por quê. Porque eu fiz ele bom, Java, com uma estrutura... Começou em cima do Java, cara. Mas eu falei pra não trazer fã, velho. Tá vendo? O cara tá com a bandeirinha Java. Uma coisa que funcionou muito bem para resolver esse tipo de problema, que foi o que eu escolhi o Java para modelar o problema inicialmente, é a capacidade de orientação a objetos que o Java tem, né? De herança e etc, a facilidade para fazer isso, porque nesse trabalho você trabalha muitas especializações, então você tem características que é do espectro magnético inteiro, aí você tem características que são menores, aí isso tem muito a ver com sobrecarga, sobreposição de método, etc. Então, a reutilização, para a galera reutilizar isso e fazer outras implementações para outros espectros, para outros tipos de equipamento, etc., foi mais expansível, né? E que no Python é possível de fazer, mas não é tão simples. Dá um espacinho aí nas palavras agora pra gente poder fazer o corte legal lá pro YouTube. O Wellington paga pau pro Java. Mas sabe onde eu comecei a gostar de Java? Pra ser onde virei a chavinha? Eu tinha muito problema no Java, cara, era lá no começo, eu tinha aula de Java RMI, a gente falou disso, acho, no último episódio aqui de API, de método remoto, etc. E, cara, era um desespero trabalhar com aquilo, velho. Eu acho que aí a gente pode até falar também trazer um outro ponto aqui para discussão, né? Que Java, a curva de aprendizado do Java. Sim. Ponto. Eu acho que isso é um negócio legal de trazer aqui. E quem me trouxe pro Java, onde eu falei, pô, isso aqui não é tão ruim assim não, acho que dá para trabalhar com essa parada aqui, foi o Android. Quando o código nativo do Android, que surgiu o Android Studio, bem no começo, lá no Android 3, 4, que era Java, eu falei, pô,
acho que dá para trabalhar com esse negócio aqui, acho que é bacana. E aí eu rompi um pouco desse preconceito que eu tinha com Java. Eu sempre gostei mais das linguagens mais versáteis, né? Node, Python, etc. É quando você precisa fazer alguma coisa séria, Menos você fazia em Enterprise. Java. Aí tem galera do Python te ouvindo, os caras vão passar o carro em você depois. Você vai vir aqui no episódio do Python, É, cara. eu vou estar aqui, eu vou ser o host, hein? Eu vou ser o host. Aí você Exatamente. vai estar aqui desse lado. E os caras vão te atropelar. Fique esperto. Os caras vão vir Nossa, com as cara. histórias de Flask, velho. Que isso? Não, mano? então, mas aí são. Tem cada coisa na tua aplicabilidade, né? É sério. Eu acho que seria muito ruim, por exemplo, você fazer um algoritmo de ciência de dados, de otimização matemática no Java, como eu mesmo fiz e tive algum tipo de problema, como você fazer um serviço web usando Python. É possível? É, mas talvez você não esteja utilizando a melhor ferramenta, Eu a acho que melhor aí você linguagem está em cada linkando ponto. o que você falou no começo, né? Assim, é um monte de ferramenta, né? Brincadeiras à parte, é uma caixa de ferramenta que nós temos, né? O time de TI tem, e aí é onde a gente mostra o nosso valor, né? Olhando para essa caixa de ferramentas, escolhendo a melhor ferramenta para resolver um Isso, problema, né? exatamente. Cada linguagem tem seus pontos fortes e seus pontos negativos, né? Por isso o Sim. disclaimer. O Java tem vários defeitos, mas infelizmente não é um deles. O lance é que o Java ele usa o padrão de processamento de ponto flutuante, que é o I3E. Ai, caramba, 754. Então alguém aí depois olha aí que ele fala esse padrão de ponto flutuante que garante algumas otimizações em processamento. A vantagem é que qualquer processador tem instruções específicas em assembly para esse tipo de coisa. A desvantagem é que algumas vezes dá esses estouros aí de aproximação, mas não é exclusivo do Java, tá? Tem Java, JavaScript. Geralmente linguagens que são próximas do C de alguma forma vai ter algum tipo de problema nesse sentido também. Sim, E como o Valdir já falou, quando eu falo pode falar, mal, perdão. quando eu falo disso, Otávio, não é o caso específico do Java, é que o Java não tinha tão facilmente bibliotecas científicas para trabalhar essa questão do truncamento e do arredondamento como o Python tinha com bibliotecas numéricas, né? Mas sim, não é uma exclusividade do Java, porque existem padrões de truncamento e arredondamento para ponto flutuante, né? E no Java, hoje você até deve ter esse tipo de biblioteca, etc., científica, com certeza existem, mas a gente tinha uma limitação na época também de trabalhar só com primários, porque era um processamento muito monstruoso que a gente tinha, tipo de subir máquina X8 Sim. na AWS para fazer processamento que demorava horas. Então, quanto mais primários você trabalhasse, quanto mais baixa alocação de memória você tivesse, melhor, por causa de desempenho. E aí a gente acabou indo para o Python, mas não é uma exclusividade de um problema numérico do Java, né? Mas sobre bibliotecas científicas, cara, desculpa, Valdir, mas o Python tá muito na frente com relação a isso, tá? Não Vamos trocar de somente assunto. Convida ele para falar aqui no próximo podcast. Brincadeira, fala aí, Otávio. Não somente isso, mas reconhecimento facial, algumas coisas de inteligência artificial, as bibliotecas de Python estão muito, muito mais à frente, né? Até o ponto que a gente começou a falar, né, de curva de aprendizado, que quem faz muito essa parte geralmente não é um engenheiro de computação, né? É um matemático. E o Java ele foi muito desenhado para engenheiros elétricos e engenheiros de computação, ou desenvolvedores de computação. Então, faça com que o Java ele tenha um que a gente chama de purgatório de computacional, né? Porque você tem que saber muita coisa para você tirar proveito da linguagem. Então, por exemplo, Java, se você não conhecer design, orientação a objeto legalzinho, né? Cara, o código fica horrível. Se você não conhece design pattern, o código não fica tão legal, né? Fica bem espalhete lá. Você bota aquele if com 30 else em vez de usar um strategy e esse tipo de coisa, né? Então, nesse ponto, o Python está um pouco, assim, pouco não, bem mais à frente com relação à biblioteca, sobretudo para matemáticos, né? Por causa dessa curva de aprendizado. Teve um ponto que eu fui estudar outro dia, faz pouco tempo, sobre edição de vídeo. Foi avaliar como eu poderia colocar uma frase ou um conjunto de frases no meio de um vídeo, né?
E ali eu também vi que o Java não era bom para isso, né? Uma tecnologia boa para isso era o Python, né? Sim, é tudo isso que envolve matriz computacional, processamento de vídeo, tudo tem essa questão um pouco mais matemática por trás. O Python tem muita facilidade, né? E não só o Python, o Python tem uma dissidência do Python em uma linguagem irmã que é a R, a R, que vocês devem conhecer, que é muito utilizada em ciência de dados, etc. E no mundo da física, que é onde eu fiz o meu TCC, nem o Python, nem o R, às vezes atende os requisitos de processamento matemático. Esses caras usam muito o matemática, não sei se vocês já ouviram falar, que é um processamento puramente matemático, e o Wolfram também, que é um software proprietário para cálculos de integrais, etc. Justamente pela primazia matemática da parada. Aí entra naquela questão do que a gente falou do propósito, né?